Nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês porque precisamos falar da segurança que Lucas Veríssimo deu ao sistema defensivo do Santos. Precisamos falar também sobre os laterais que atuaram contra o Atlético Mineiro. Igor Vinícius e Escobar fizeram uma partida justíssima. Será que vão manter esse ritmo? Precisamos falar sobre William Arão, que mais uma vez correspondeu dentro de campo. Uma partida impecável do volante santista contra o Atlético Mineiro. Precisamos falar também sobre Rony como titular. O único ponto ainda do trabalho do Cuca que não entendemos. Rony merece ser titular do Santos? Ou o Moisés, tirando o gol que fez da vitória do Peixe contra o Atlético, tá pedindo passagem? Vamos bater um papo neste conteúdo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, hypa, comenta, enfim, vamos participar juntos, porque se você fizer tudo isso, você amplia o debate para mais e mais santistas aqui na plataforma, tá? Vou deixar o ponto Rony mais para a reta final do jogo. Deixa eu falar um pouquinho sobre os laterais do Santos. O Igor Vinícius, contra o Atlético Mineiro, botou o Coelho no bolso. Foi bem defensivamente e foi bem ofensivamente. Lembre-se que no gol mal anulado do árbitro Rafael Rodrigo Klein, que é uma porcaria de árbitro, um autoritário, uma porcaria, foi ele quem fez a jogada. Ele tomou a bola na lateral, deu um come no marcador que era o Coelho e bateu forte de perna esquerda. Ela pegou no Gabigol que estava com o braço aqui. Dizem que, segundo a regra, por mais que o braço esteja colado, se há uma participação em gol com toque de mão, é preciso ser anulado. Ninguém entendeu isso. Ninguém entendeu essa regra. Eu nunca vi essa regra ser aplicada. Para mim é interpretativa. O árbitro sequer foi no VAR. Será que bateu mesmo no braço do Gabigol? Pela reação dos jogadores do Santos, estava colado, né? Eles fizeram assim e tal, demonstrando. Mas o Igor Vinícius, ele quando veio para o Santos, ele começou bem. E aí caiu. Teve a sombra do Mike, não conseguiu uma estabilidade. Mas essa pausa que ele teve uma lesãozinha muscular, deu um descanso, cara, fez com que ele voltasse contra o Atlético Mineiro em alto nível. Em alto nível, tá? É uma solução para a lateral do Santos, caso o Igor Vinícius permaneça jogando desta maneira. Na esquerda, o Escobar, conhecido por nós como um cara voluntarioso, aquele cara que dá raça, dá o sangue em campo, suor, enfim. Desta vez, ofensivamente, ele foi super bem. Ele recebeu muitas bolas do Neymar, do Gabigol em profundidade, conseguiu dar sequência à jogada. No segundo tempo, ele recebeu do Neymar e serviu o Gabriel Bom Tempo. Cara, que perdeu um gol inacreditável, uma pena porque o moleque estava jogando demais, tá? Vou falar também sobre o Gabriel Bom Tempo nesse vídeo, nesse conteúdo. O Escobar também tem que manter essa regularidade. Esta regularidade é importante. Contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, ele não joga, ele foi suspenso. Recebeu o terceiro cartão amarelo. Vai o menino Rafael Gonzaga, tá? Que tem muito potencial, mas é muito novo ainda para o assunto. Mas o Escobar, ele tem que se firmar como titular. Ele tem que acabar com esse negócio do Cuca de improvisar o Barreal na lateral esquerda, quando precisa, quando tira o Gonzaga e coloca o Barreal, enfim. O Escobar precisa daquela regularidade que nós vimos na Série B. Ah, Fara, mas são campeonatos, competições, esportes diferentes. Concordo. Mas a regularidade do Barreal, do Escobar, perdão, a regularidade dele vai mantê-lo no time titular e com o apoio da torcida. Na zaga, cara, o Lucas Veríssimo, ele deu um jeito ali. Ele não erra um bote, ele não erra um passe, ele tem personalidade para sair jogando. É o zagueiro que faltava ao Santos. Precisamos arrumar um parceiro à altura para ele. Porque o Luan Pérez, que foi parceiro dele naquela campanha do vice da Libertadores, com o próprio Cuca, não tá legal. Ele faz uma partida razoável, uma ruim, uma razoável, ele não consegue atingir o ápice, né? Então o Veríssimo precisa de um parceiro à altura. O Luan Pérez tinha tudo para ser isso, tomara que ele se recupere. Mas o Veríssimo precisa de um cara à altura. Não é o Zé Ivaldo, não é o Adonis Frias. O Santos precisa vasculhar o mercado e dar uma segurança defensiva também ao Lucas Veríssimo na janela de meio de ano. Vai ser importante isso, preste atenção nisso. O William Arão, cara, ele não é titular com o Cuca, foi pela primeira vez titular na era Cuca.
porque o Cuca descansou o Christian Oliva, o uruguaio, que está jogando um bolão também. Está desempenhando muito bem a função dele, que é destruir a jogada adversária e entregar para que o Santos construa a jogada. E olha que o Oliva chega bem no ataque, chuta bem, mas o William Arão, cara, ele dá uma qualidade para a saída de jogo. Ele dá uma qualidade impressionante. É muito difícil falar aqui, pô, vamos tirar o Gustavinho e o Oliva para colocar o Arão. Cara, será que é preciso isso? Pensa comigo. Já imaginou, enquanto o Santos não vai para a janela, o Arão atuando na zaga como parceiro do Lucas Veríssimo? Não caberia? Caberia, não. Para mim, caberia. Dá qualidade na saída de bola, força física, tempo de bola. Seria a dupla de zaga ideal para o Santos hoje. William Arão e Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo pela direita e o Arão mais pela esquerda. Que o Arão jogou o fino da bola como volante e ele faz essa saída, ele se enfia entre os zagueiros, ele dá uma proteção legal. Concorda comigo até agora? Vai comentando aqui. Gabriel Bontempo. Cara, o que esse moleque foi sacrificado no Santos. Porque ele veio da base como meia atacante, tá? Meia direita, meia atacante pela direita. É a característica dele. Não tem jeito, não tem como mudar. Ele foi muito bem na base do Santos, se destacou lá assim. Mas no profissional, esse moleque jogou como segundo volante, marcou, jogou como lateral, jogou como primeiro volante. Com o Cuca, pelos treinos do Gabriel Bontempo, que não são tão bons, tá, gente? Os treinos dele não correspondem ao que ele é no jogo. No jogo. Mas o Bontempo jogando mais avançado, cara, ele conquistou totalmente a minha confiança. E a sua? A minha confiança ele conquistou totalmente. É titular incontestável. Precisa de ajuste, ser lapidado na parte ofensiva, na finalização, porque contra o Deportivo Cuenca ele finalizou 2, 3 vezes. Contra a equipe do Atlético Mineiro ele chegou, finalizou 2 vezes. Uma ele perdeu, ele fez o movimento corretinho, ele tirou do zagueiro quando ele recebeu do Escobar. A jogada começou com o Neymar, profundidade Escobar, que deu no meio da grande área. Ele tirou do zagueiro e bateu de perna esquerda, mas desequilibrado. Mas esse moleque, cara, merece o nosso respeito, tirar o chapéu para ele. Tá jogando o fino da bola. O Gabriel Bontempo, titularíssimo do Santos. A única questão que eu vejo é a insistência com o Rony. Eu entendo o passado do Rony, vitorioso pelo Palmeiras. Um jogador que tem velocidade, que mostrava oportunismo. Cara, mas no Santos, quando tem Gabigol e tem Neymar, sem ser um falso 9, o Rony rende muito pouco. O Rony, ele toma decisões totalmente equivocadas quando tem a bola e pode partir em velocidade no confronto com o adversário, ou quando pode finalizar, ou quando pode dar um passe a mais. O Rony, já são 2 partidas seguidas decepcionando o torcedor. Eu, pelo menos, fiquei decepcionado com o Rony. Eu esperava muito mais, né? Mas o Moisés, olha só como que é o destino, né? Moisés, que foi uma indicação exclusiva do Vojvoda, porque trabalhou com ele no Fortaleza, chegou comendo pelas beiradas. Quando estreou com o Vojvoda, foi bem fora de casa, quase fez gol e tal. E o Moisés, muito mais funcional, ataca muito melhor o espaço, usa melhor a velocidade e o controle de bola. Não é porque ele fez o gol da vitória contra o Atlético Mineiro, é o movimento que ele faz dentro de campo. Ele é aquele cara que convence os treinadores. Ele ajuda a marcar o lateral do time adversário, mas não deixa de jogar, não deixa de atacar, não deixa de ir para cima. Então, o Cuca precisa observar melhor isso. Eu só não tenho informação sobre a condição do Moisés. Se de repente nos treinos ele cai muito de produção. Já vimos ele como titular e ele realmente teve uma queda de produção física. E aí o que afeta a parte técnica e tática dele, né? O Rony dificilmente cai fisicamente. Isso é uma virtude do Rony. Só que qualidade técnica e posicionamento tático, o Moisés é muito mais destaque. É muito mais destaque. Então, para mim, o Moisés tem que ser titular da equipe do Santos urgentemente. O Rony precisa fazer uma reciclagem mental. Tomar decisões mais acertadas. O Rony destruiu todos os ataques perigosos do Santos que passaram pelo pé dele. Contra o Atlético Mineiro, contra o Deportivo Cuenca. Então uma reciclagem, de repente o Rony pode funcionar melhor entrando no segundo tempo, pegando a defesa adversária descansada. E pode entrar no lugar de um Gabigol, no lugar de um Neymar, tá? Porque vai dar um pouquinho mais de volume. Começando a partida, cara, tenho minhas restrições. Eu apostaria muito no Moisés. E se o Moisés cansar,
eu apostaria também no Robinho Júnior caindo ali pelo setor esquerdo. Não pelo direito, pelo esquerdo. Que dá velocidade, transição. O Rony precisa de uma reciclagem, gente. Não dá. O que eu vi o torcedor perder de paciência com o Rony na Vila Belmiro não foi brincadeira. Não foi brincadeira. E eu concordo com o torcedor. Tá bom? Tô lendo o comentário de vocês aí. Valeu.